Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. Se você herdasse um lugar que nunca quis, o que faria? Jogaria tudo fora? Venderia o que pudesse? Ou exploraria o que está escondido entre as sombras? Lucas nunca teve escolha. Quando seu avô morreu, o antiquário veio junto com seu nome no testamento. Um lugar escuro, cheio de móveis esquecidos e histórias enterradas. Na primeira noite, enquanto explorava o local, algo chamou sua atenção. Uma porta no fundo da loja, trancada com uma corrente enferrujada, como se escondesse algo que não deveria ser encontrado, mas estava aberta. Do outro lado, o porão, frio, silencioso, e no centro, coberto por um lençol sujo, um espelho. Olhando para ele, Lucas sentiu um arrepio. Algo dentro daquele vidro esperava. E naquela noite, pela primeira vez, o antiquário sussurrou seu nome. Lucas hesitou. O espelho parecia deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. O lençol que o cobria estava manchado, o tecido fino e desgastado pelo tempo. Com um movimento incerto, ele puxou o pano. A superfície estava empoeirada, mas seu reflexo logo se revelou. Ele viu a si mesmo, ou quase isso. Algo parecia errado. Ele se moveu para a esquerda. O reflexo fez o mesmo, mas com um leve atraso. Um atraso quase imperceptível. Lucas piscou. O reflexo piscou, mas por um breve instante apenas um deles sorriu. Seu corpo se arrepiou. Ele se afastou, tentando afastar também a sensação de que havia cometido um erro ao tocar aquele espelho. Enquanto subia as escadas de volta à loja, um som baixo preencheu o porão, um sussurro. Lucas congelou, mas quando se virou, o espelho estava exatamente como antes, imóvel, silencioso. Ele decidiu ignorar. E ao fazer isso, deu ao espelho exatamente o que ele queria. Naquela noite, Lucas tentou dormir, mas o antiquário não estava em silêncio. Algo rangia no andar de baixo, como se um móvel estivesse sendo arrastado, ou alguém estivesse se movendo. Ele se levantou, o coração batendo forte no peito, pegou o celular, a lanterna tremendo levemente em sua mão, e desceu as escadas. A loja estava escura. O ar denso, o cheiro de madeira velha e poeira parecia mais forte. E então ele viu. O espelho estava descoberto. Ele parou. Tinha certeza de que o cobrira antes de sair do porão. Engoliu em seco. A luz do celular iluminava o vidro e seu reflexo estava lá. Mas algo parecia errado. Ele se aproximou, olhou mais de perto. Foi quando viu. Seu reflexo sorriu, mas ele não. Um frio percorreu sua espinha. Um instinto primal o fez recuar, desligar a lanterna e correr escada acima. No escuro, um som ecoou pelo antiquário. Uma risada, baixa, arranhada, vinda do vidro. Lucas se trancou no quarto, os pulmões ofegantes, tentando se convencer de que era imaginação. Mas sabia a verdade, o espelho tinha visto ele, e agora ele também tinha sido visto. O dia seguinte deveria trazer alívio, mas não trouxe. Lucas evitou o espelho. Fingiu que ele não estava ali, mas o vidro refletia mais do que imagens. Ele refletia a verdade, e a verdade estava distorcida. Enquanto organizava a loja, percebeu algo estranho. No reflexo do vidro de um armário antigo, o espelho ao fundo estava diferente. A moldura era a mesma. O vidro não. Lá dentro, algo se movia. Ele girou nos calcanhares, mas quando olhou diretamente para o espelho, tudo parecia normal. Até que as luzes piscaram. No breu, por um breve instante, ele viu sombras dentro do espelho.
movendo-se, observando. As lâmpadas voltaram. O antiquário parecia o mesmo, mas Lucas não se sentia sozinho. Naquela noite, ele procurou respostas. Vasculhou cada canto da loja, cada papel deixado por seu avô. E foi então que encontrou um velho diário, a tinta quase apagada pelo tempo. As páginas falavam do espelho, da maldição, da regra. Nunca toque o vidro, a menos que tenha certeza de que o reflexo é seu. Lucas engoliu em seco. Seu avô sabia do espelho e sabia do perigo, mas havia algo pior. Na última página, uma anotação curta, rabiscada às pressas. Se estiver lendo isso, já é tarde demais. Tarde demais. Aquelas palavras queimaram na mente de Lucas. Seu avô sabia. Mas o que exatamente aconteceu com ele? As páginas anteriores do diário falavam de algo impossível, de rostos que não pertenciam a quem olhava no espelho, de pessoas que desapareceram sem deixar vestígios, e de um nome que Lucas nunca esperava encontrar. O nome de seu avô. Seu coração acelerou. Ele pegou a lanterna e, mesmo com cada instinto gritando para não fazer isso, desceu até o porão. O espelho ainda estava lá. Lucas parou diante dele. Sua respiração era irregular. Ele sabia que não deveria, mas perguntou quase num sussurro. Vup! O vidro tremeu. Então uma sombra surgiu no reflexo. Lucas recuou, a lanterna tremendo em sua mão. Aos poucos, a sombra tomou forma. E então ele viu o rosto de seu avô. Os olhos estavam fundos, desesperados. A boca se movia, mas nenhum som saía. Ele estava tentando falar, tentando avisá-lo. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O espelho não estava apenas refletindo, ele estava mostrando alguém preso lá dentro. E seu avô nunca morreu. Ele foi aprisionado, mas antes que Lucas pudesse reagir, algo atrás dele se moveu e o reflexo sorriu. O reflexo de seu avô não piscava, não se movia como deveria. Era um prisioneiro dentro daquele vidro. E agora, Lucas entendia o que o espelho fazia. Ele trocava lugares, sugava almas, e naquele momento, algo atrás dele se moveu, seu próprio reflexo. Virou a cabeça sozinho. Lucas congelou. Ele não se mexeu. Mas sua imagem dentro do espelho, sim. O reflexo levantou a mão, lenta, suave, e a pousou contra o vidro. Lucas deu um passo para trás. O espelho não era apenas um objeto. Ele era uma porta. E agora estava aberta. Uma força invisível puxou Lucas para frente. O ar ao seu redor pareceu se dobrar, como se a gravidade tivesse mudado. Seu corpo foi arrastado, os pés raspando no chão. O reflexo dentro do espelho sorriu e imitou seu movimento, mas ao contrário, ele estava saindo. Lucas lutou contra a força. Tentou se segurar na mesa ao lado, mas tudo em sua volta tremia. O espelho queria alguém. Seu avô ainda estava lá dentro. Se destruísse o espelho, talvez o libertasse. Ou talvez o condenasse para sempre. Mas se ele não fizesse nada, ele mesmo se tornaria o próximo prisioneiro. Ele tinha segundos para decidir. O vidro começou a trincar. Lucas gritou e fez sua escolha. Era uma noite comum, até que Letícia percebeu que o relógio já havia marcado a meia-noite. Ela estava sozinha nas ruas desertas da cidade, com a chuva batendo no concreto. O último ônibus tinha acabado de passar, e agora ela não sabia como voltar para casa. O silêncio da noite se fazia ainda mais denso quando, de repente, o som de um motor surgiu. Ela olhou para a esquina. Um ônibus velho, desgastado, surgia do nada. O que chamou sua atenção não foi apenas o ônibus em si, mas o fato de que ele parecia esperar por ela. Um movimento estranho, como se ela fosse a única pessoa que pudesse vê-lo. Confusa, Letícia hesitou. Mas, no fundo, sabia que não havia escolha. A cidade estava vazia e aquele ônibus era a única esperança. Ela subiu a bordo, sem saber que, ao fazer isso,
havia dado início a uma jornada que nunca mais terminaria. O ônibus estava mais estranho do que Letícia imaginava. O interior estava em uma penumbra, com luzes piscando intermitentemente, iluminando bancos gastos e pisos sujos. O motorista, sentado no banco da frente, não se movia. Sua figura era estática, como uma sombra disfarçada de homem. Mas o que mais incomodava Letícia era o fato de que ninguém parecia se importar com sua presença. Ela olhou ao redor. As poucas pessoas no ônibus estavam sentadas nos bancos, imóveis, seus rostos sem expressão, quase como se estivessem ali, sem realmente estar. Um homem na frente parecia estar observando-a, mas logo virou a cabeça sem sequer esboçar uma palavra. A princípio, Letícia pensou que fosse apenas a exaustão, mas havia algo mais, algo que a deixava inquieta, como se estivesse em um lugar fora de seu tempo, fora de sua realidade. O ônibus não fazia o trajeto habitual e a cidade começava a desaparecer. Ela olhou pela janela, as ruas, as luzes, tudo parecia irreal. Com o coração acelerado, Letícia tentou falar com os passageiros, mas a sensação era clara. Ninguém a ouvia. Ou pior, ninguém queria ouvir. A cada curva, a cidade que Letícia conhecia se desvanecia mais. O ônibus seguia sem pressa, sem parar. Ela olhou pela janela, tentando reconhecer as ruas, mas tudo parecia errado. Não havia mais os prédios familiares, as lojas, os pontos de ônibus, só uma neblina densa cobrindo tudo. Ela olhou para os passageiros. Ninguém se movia. As sombras estavam ali, mas em silêncio, imperturbáveis. Ela tentou puxar conversa com um homem no banco da frente, mas ele não respondeu. Olhou diretamente para ela, com olhos vazios, como se ela não fosse real. O motorista continuava em seu posto imóvel, com os olhos fixos na estrada, mas nunca virando o rosto para encarar os passageiros. A pressão no peito de Letícia aumentava. A cada rua que passavam, mais e mais, ela sentia que estavam se afastando da cidade, de sua vida normal, e o tempo parecia ter parado. O relógio no painel não avançava, como se houvesse algo errado com o próprio fluxo do tempo. Com a mente cheia de perguntas, Letícia tentou abrir a porta do ônibus, mas estava trancada. Ela tentou novamente e de novo, sem sucesso. O ônibus parecia não ter fim, como se a estrada o levasse a um lugar que ninguém mais poderia encontrar. Era como se ela estivesse indo para um lugar onde não havia mais volta. Foi então que Letícia percebeu. Algo estava definitivamente errado. A sensação de desconforto que ela tentava ignorar havia se transformado em algo palpável, quase físico. Cada sombra no ônibus parecia observá-la, mas ninguém se movia. Ela se levantou lentamente e caminhou até o fundo do veículo, onde a atmosfera era ainda mais densa, o ar mais frio. Foi quando viu algo que fez seu sangue gelar. Sentados nos bancos mais afastados, estavam figuras em silêncio absoluto. Suas posturas eram rígidas, como se estivessem congeladas, e suas faces não tinham expressão. Ou, melhor dizendo, não tinham rostos. Só sombras escuras e vazias, como se estivessem ali, mas ao mesmo tempo não estivessem. Letícia tentou falar com uma mulher sentada perto da janela, seus olhos ainda vagos e distantes. Ela não obteve resposta até que, finalmente, a mulher sussurrou quase sem vida. Todos nós estamos presos aqui. Aquelas palavras a fizeram parar. Presos? Como assim? Letícia perguntou, a voz falhando. A mulher olhou para ela, os olhos vazios, e respondeu com uma calma inquietante. Este ônibus, ele nunca para. Estamos todos condenados a seguir esse trajeto para sempre, buscando uma saída que nunca aparece. Aquelas palavras eram como um golpe no peito. Letícia olhou para os outros passageiros. Todos eles pareciam as mesmas sombras, todas presas em uma prisão invisível, condenadas a repetir a viagem eternamente. E você? A mulher continuou.
Você agora também está presa. Letícia olhou para as portas trancadas. Não havia mais escapatória. A atmosfera no ônibus ficou insuportável. O ar estava pesado com o peso da revelação. Letícia tentava processar o que acabara de ouvir. Ela estava presa ali, assim como todos os outros, condenada a repetir o mesmo trajeto para sempre. Mas havia algo mais, algo que não conseguia entender completamente. A mulher ao seu lado, ainda com a voz sem emoção, sussurrou de novo. A única forma de escapar é substituir alguém. Letícia não compreendeu de imediato. Substituir? Como assim? Ela estava desesperada, tentando encontrar uma maneira de fugir, de encontrar uma brecha, uma falha no sistema, mas tudo parecia intransponível. O ônibus continuava sua jornada, implacável. Quando olhou para o motorista, sentiu um arrepio. Ele não se movia, mas algo em seu olhar vazio parecia passar uma mensagem. Letícia sentiu uma onda de pavor tomar conta de seu corpo. O que mais ela poderia fazer? Como escapar desse pesadelo? Foi então que o som do ônibus mudou, tornando-se mais pesado, mais ominoso. Eles estavam se aproximando de uma estação. Letícia percebeu, com um choque de realidade, que aquilo era a última parada. O destino final. Ela teve um pensamento, uma ideia desesperada. Talvez, se ela substituísse alguém, o motorista, talvez pudesse sair. Se fosse uma escolha entre viver ou morrer ali, ela faria o que fosse necessário. Mas ela sabia que essa escolha viria com um preço. O que seria necessário para ela escapar dessa prisão? O ônibus parou abruptamente. Letícia sentiu seu coração disparar. A estação diante deles estava estranhamente silenciosa, como se o próprio lugar fosse uma ilusão. O clima estava pesado, como se o ar ao seu redor estivesse prestes a se romper. Era o fim da linha, e o que aconteceria a seguir era incerto. Ela sabia que precisava agir. Se havia uma chance de escapar, esse era o momento. O motorista, ainda em seu posto, não se movia, mas seus olhos estavam fixos em Letícia, como se soubessem de sua decisão. Ela caminhou até ele, com o coração batendo forte. Cada passo era uma luta contra o medo que tentava dominá-la. Quando chegou mais perto, uma sensação arrepiante tomou conta de seu corpo. O motorista não era humano, ou pelo menos não parecia ser. Ele era uma figura vazia, seu rosto sem forma, apenas uma sombra. Letícia engoliu a seco. Ela olhou para a porta que ainda estava trancada e teve um impulso. Com um grito abafado, ela se jogou para frente, tentando assumir o controle do ônibus. Aconteceu rápido, como se o destino tivesse se desenrolado por si só. Ela empurrou o motorista e se sentou em seu lugar, sentindo a enorme pressão de ser responsável por aquela viagem. Mas quando olhou para trás, algo horrível a fez parar. Sua sombra não estava mais onde deveria estar. Ela a viu dentro do ônibus, observando-a de fora. Ela havia se tornado parte da viagem. Letícia olhou para trás, o pânico crescendo dentro dela. Sua sombra estava lá, de volta, mas não da forma como deveria. Ela a viu refletida na janela, olhando para ela com olhos vazios. Era como se a sua própria alma tivesse ficado para trás, condenada a repetir a mesma jornada que os outros passageiros. Sua mente explodiu em um turbilhão de confusão. Ela tentou olhar para a frente, tentando se concentrar na estrada à sua frente, mas o ônibus parecia descontrolado. A velocidade aumentava a cada segundo, como se estivesse sendo puxado para um abismo. Letícia não sabia mais se estava sonhando, se estava viva ou se havia se tornado uma parte daquela maldição interminável. Cada curva parecia levá-la mais fundo em um lugar onde as leis do tempo e da realidade não faziam sentido. Mas ela precisava agir. Não podia deixar que sua sombra ficasse ali, presa para sempre. Se ela ainda tivesse uma chance de escapar, precisava correr contra o tempo. Com mãos trêmulas, ela forçou a porta do ônibus a abrir.
O barulho metálico da porta quebrando foi abafado pelo som do vento e pela sensação de algo iminente. Ela respirou fundo e saltou do ônibus, sentindo o chão frio e úmido sob os pés. Quando olhou para trás, o ônibus já estava desaparecendo na escuridão da noite, e a cidade à sua volta estava irreconhecível. Mas a verdadeira revelação veio quando ela olhou para sua própria sombra. Ela estava lá, parada na calçada, sem vida, observando-a. O que Letícia não sabia era que, ao escapar, ela havia deixado algo importante para trás. Algo que nunca mais poderia recuperar. Letícia caiu de joelhos na calçada, o corpo pesado, a mente confusa. Olhou ao redor, mas tudo estava distorcido. A cidade, antes familiar, agora parecia irreal, como se ela tivesse sido transportada para outro mundo. As ruas estavam vazias, sem vida. O som da chuva caía, mas não a tocava. O que ela sentia não era apenas a libertação, mas uma ausência, como se estivesse presa em um limbo entre mundos. Ela levantou-se lentamente, com o coração ainda acelerado. Olhou para o reflexo das lojas ao seu redor, tentando se centrar, mas o que viu a paralisou. Sua sombra estava ali, mas não era mais dela. Era como se a sua essência tivesse sido arrancada, deixada no ônibus. Ela queria gritar, mas a garganta estava seca. Sua sombra estava em algum lugar, presa, condenada, a vagar junto àqueles outros passageiros, repetindo eternamente o trajeto. Ela havia escapado, mas sua alma havia sido deixada para trás. E aquele reflexo não mentia. A sensação de vazio se intensificava. A sombra que agora a observava tinha um olhar frio, vazio, e Letícia sentia como se estivesse sendo observada o tempo todo, como se não fosse mais a mesma pessoa. O ônibus não a havia deixado ir. Ele a havia levado para um lugar além da realidade, onde a perda era mais profunda do que qualquer dor física. A sensação de estar sendo observada não cessava. Letícia se virou várias vezes, esperando ver alguém, mas não havia mais ninguém. Nas ruas, apenas as sombras das lâmpadas de rua projetavam longas silhuetas sobre o concreto. No entanto, ela sentia uma presença. Algo estava ali com ela, sempre atrás, sempre observando. Foi quando ela começou a perceber. Sua vida, as lembranças de quem ela era, tudo parecia começar a se desvanecer. A realidade à sua volta estava se distorcendo, como se ela estivesse sendo apagada. Ela tocou seu rosto, sua pele fria, e tentou gritar, mas a única coisa que saiu foi um eco vazio. Letícia olhou para o céu. Nada. As estrelas, a lua, tudo havia desaparecido. Ela estava em um vazio entre a vida e a morte, condenada a não ser mais do que uma lembrança que nem ela mesma conseguia manter. A sensação de ser observada se intensificou, até o ponto de quase ser insuportável. Sua sombra, a sombra que havia deixado para trás no ônibus, agora parecia caminhar ao seu lado, compartilhando da mesma prisão. Ela tentou correr, mas seus passos eram leves, como se ela já não tivesse peso, como se a realidade tivesse se fechado sobre ela, selando-a naquele lugar para sempre. Não era mais um corpo, era uma alma perdida, condenada a vagar pela eternidade, enquanto sua sombra a observava, sempre um passo à frente. Letícia estava sozinha, mas ao mesmo tempo não estava. Ela sentia sua sombra à sua volta, como uma parte dela mesma, mas distanciada, como se fosse algo que ela tivesse perdido e não pudesse mais recuperar. O mundo ao seu redor estava se desintegrando. O céu tornava-se uma tela borrada. As ruas, uma extensão vazia e infinita. A sensação de estar presa em um lugar entre a vida e a morte era esmagadora. Ela tentou entender o que acontecera. Havia escapado do ônibus, sim, mas a liberdade era ilusória. Sua fuga não havia sido uma verdadeira fuga, mas um novo tipo de prisão.
Ela percebeu então, o ônibus não era apenas um meio de transporte. Ele era o próprio destino final. Uma linha de chegada que, ao ser atravessada, não levava a lugar algum, apenas ao mesmo ciclo, a eternidade. E a última parada, ao invés de ser uma saída, era uma entrada. Uma entrada para o esquecimento, onde as almas se perdiam, não mais capazes de distinguir o que era real e o que era o reflexo de sua própria existência. O ônibus não levava as pessoas para longe. Ele as aprisionava dentro delas mesmas, nas suas próprias sombras. Enquanto Letícia caminhava, a escuridão a envolvia cada vez mais. Não havia mais luz, nem som, nem vida. Apenas a constante vigilância de sua sombra, que agora se tornara a única companhia. E então ela soube que seu trajeto nunca teria fim. O ônibus ainda estava lá, esperando por ela, e ela já não sabia mais se conseguia escapar, ou se o verdadeiro fim já tinha chegado. Você já ouviu falar de um jogo tão antigo e perigoso que, se jogado, pode mudar sua vida para sempre? Às 3h33 da madrugada, tudo acontece. As regras são simples, mas o preço é alto. Em um quarto vazio, com apenas um espelho e uma vela, você deve dizer o nome de alguém 3 vezes. E se você for corajoso o suficiente para seguir essa tradição, saiba que o preço não será em dinheiro, mas em algo muito mais valioso. Algo que não poderá recuperar. Eles dizem que, depois disso, a pessoa invocada aparecerá nos seus sonhos, mas não como você imagina. Ela virá distorcida, horrível, e em algum lugar na escuridão desses sonhos, você perderá tudo. Talvez até você mesmo. Daniel não acreditava nessas histórias, mas quando um adolescente desapareceu, ele decidiu investigar. Ele não sabia, mas ele estava prestes a se tornar parte dessa lenda. Talvez para nunca mais voltar. Daniel entrou no quarto, onde tudo aconteceu. O cheiro de mofo e a luz fraca de uma lâmpada piscando davam a impressão de que o tempo ali estava parado. O lugar estava imundo, com as paredes marcadas por palavras e símbolos estranhos, desenhados apressadamente. Ele podia sentir o peso de algo no ar, algo que não podia ver, mas estava ali, esperando. No centro do quarto, uma mesa com uma vela ainda queimada e um espelho empoeirado. O ritual parecia simples: acender a vela, olhar para o espelho e dizer o nome de alguém 3 vezes. Mas o que Daniel não sabia era que o verdadeiro terror não vinha da vela ou do espelho, mas daquilo que se escondia atrás deles. No escuro, ele hesitou, mas então, com um suspiro, se aproximou do espelho. O relógio no quarto bateu 3h33. Daniel olhou para o espelho, segurando a vela com firmeza. O silêncio era ensurdecedor. A vela tremeluziu, como se quisesse se apagar, mas algo no ar fez com que a chama permanecesse constante. Ele sentiu um calafrio na espinha, mas não hesitou. O ritual estava claro em sua mente: dizer o nome 3 vezes, como a lenda indicava. Então, com a voz baixa e firme, ele sussurrou: Pedro, Pedro, Pedro. Nada aconteceu, pelo menos não a princípio. O quarto continuava silencioso, o espelho ainda refletia sua imagem e a vela não se apagava. Mas algo estava errado. O ar parecia mais denso agora e a sensação de estar sendo observado se intensificava. Daniel olhou para seu reflexo mais uma vez, mas dessa vez notou algo diferente. Seu reflexo não estava apenas seguindo seus movimentos. Ele parecia antecipá-los, como se seu reflexo estivesse mais rápido, mais ágil. Ele pisca, e antes que pudesse perceber, o reflexo sorriu. Mas não foi um sorriso normal. Era uma expressão grotesca, distorcida. A sensação de pavor tomou conta de Daniel, mas ele não conseguia afastar os olhos do espelho. Algo tinha sido invocado, e ele não sabia o quão profundo era o buraco no qual havia se jogado. Daniel
não conseguiu dormir direito naquela noite. A sensação de que algo o vigiava não o deixou em paz. Ele fechou os olhos tentando se desligar do que havia acontecido no quarto. Mas quando acordou, não estava mais em seu quarto. Ele estava em um lugar estranho, sem paredes, sem teto, apenas escuridão. Então, ele viu uma figura. Era Pedro, o adolescente desaparecido. Mas algo estava errado. Seus olhos estavam vazios e seu rosto parecia distorcido, como se a realidade estivesse quebrando ao redor dele. Ele não sorria mais. Ele estava apenas lá, em silêncio, observando Daniel com uma expressão vazia. Você não deveria estar aqui. A voz de Pedro sussurrou, mas parecia não ser sua. Era uma voz mais grave, distorcida, como se algo estivesse tentando sair da boca dele. Daniel tentou se mover, mas suas pernas estavam presas. A escuridão o envolvia e o ar ficava mais pesado a cada segundo. E então a voz voltou, mas agora era a voz dele mesmo. Seu próprio nome ecoava no ar, distorcido. E ele sentiu como se fosse puxado para mais fundo dentro daquele pesadelo. Acordou com um susto, suando frio. Mas a sensação de estar sendo chamado por algo que não era ele não desapareceu. Nos dias seguintes, Daniel não conseguia se livrar do que aconteceu naquela noite. Ele acordava com a sensação de que algo o observava, algo que não era humano. Mas o pior ainda estava por vir. Quando ele se olhou no espelho pela primeira vez após o ritual, algo o fez parar. Seu reflexo não estava mais apenas refletindo suas ações. Ele parecia mais vivo. Não como antes, quando estava apenas um passo atrás, mas agora ele estava à frente dele, sorrindo de uma maneira perturbadora. O sorriso não era o seu, não era humano. Era grotesco, com os dentes afiados, como de uma criatura, e os olhos não eram os dele. Eram opacos, vazios, mas ao mesmo tempo estavam presos a ele, como se olhassem diretamente para a sua alma. Você não pode escapar, o reflexo disse, com uma voz que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Daniel tentou se afastar, mas seus pés não se moviam. Ele não conseguia desviar os olhos. O reflexo começou a se mover mais rápido que ele, imitando-o, mas com intenções malignas, como se fosse uma versão distorcida de sua própria consciência. Então, a dor começou. Uma sensação de afundar, como se o espelho estivesse puxando-o para dentro dele. Daniel tentou gritar, mas nada saiu. O reflexo estava tomando o controle. Ele estava perdendo o controle da própria vida. Foi durante a noite seguinte que a verdade se desvendou diante de Daniel. O reflexo não estava mais apenas em seu espelho. Ele estava em toda parte. Seus passos ecoavam no apartamento. Mas Daniel sabia que não estava sozinho. Ele podia sentir a presença de algo que o observava. Algo que crescia mais forte a cada momento. As sombras começaram a se mover com vida própria, como se o jogo tivesse liberado um mal que agora o perseguia a todo instante. Em seus sonhos, Pedro já não era mais um simples reflexo. Agora, ele estava preso ao jogo, tal como Daniel. Você não pode ganhar. Pedro sussurrou, seu rosto distorcido agora, com uma expressão de desespero. Esse jogo não tem vencedor, ele só troca vidas. Daniel tentou se afastar, mas a sensação de estar sendo engolido pelo próprio reflexo aumentava. A cada olhada no espelho, seu corpo parecia perder sua forma. Era como se ele fosse uma imagem desfocada, uma ilusão. A consciência de quem ele era estava se esvaindo, lentamente substituída por um ser que ele não reconhecia. O reflexo, distorcido, aquela versão dele que nunca deveria existir. A sensação de que não havia mais uma linha clara entre ele e sua versão distorcida era incontrolável. O jogo não estava invocando outras pessoas. Estava invocando versões de si mesmo, versões que queriam tomar seu lugar. A cada olhar no espelho, ele começava a se perguntar: seria ele o verdadeiro Daniel?
Daniel estava à beira do colapso. Ele já não sabia mais se estava acordado ou sonhando, se estava vivo ou morto. Sua vida, sua identidade, tudo parecia se desfazer diante dos seus olhos. Ele sabia que, se continuasse, acabaria perdendo totalmente o controle e seria tomado pelo reflexo distorcido, aquela versão de si mesmo que só existia para substituir a original. Mas havia uma saída, um último vestígio de esperança. O jogo oferecia uma escolha. Um passageiro, uma alma, deveria substituir a outra para escapar. A única maneira de ele sobreviver era se tornar outra pessoa. Mas ao fazer isso, ele perderia tudo o que conhecia, se tornando o reflexo, a versão corrompida. Enquanto olhava para o espelho, Daniel sentiu a presença de seu reflexo se aproximando, pronto para tomar o seu lugar. A escolha estava diante dele: sobreviver e se tornar outra versão de si mesmo, ou perder tudo e desaparecer para sempre. A escolha estava clara. Daniel sentia a pressão crescente, como se o reflexo o puxasse para dentro do espelho. Ele olhou, mais uma vez, para aquele rosto distorcido que o encarava. Aquele ser que usurpava sua identidade, sua vida. O pânico tomou conta dele, mas no fundo, ele sabia que não tinha mais tempo. O reflexo estava ganhando força. Ele estava se tornando mais real a cada segundo que passava. Ele se sentiu paralisado. Por um momento, seu olhar se fixou no espelho, como se buscasse algum tipo de resposta, alguma brecha para escapar. Mas então, uma ideia surgiu em sua mente. E se o reflexo não fosse o inimigo? E se ele fosse a única chance de sobreviver? Talvez fosse a única maneira de escapar do jogo, permitindo que aquela versão distorcida tomasse seu lugar. Com o coração acelerado e uma última lágrima escorrendo, Daniel tomou a decisão. Ele olhou para o reflexo e em um sussurro disse: "Eu me entrego." A última coisa que ele sentiu foi a pressão do espelho, como se algo estivesse puxando sua alma para dentro dele. O escuro o engoliu e o silêncio o envolveu. Quando acordou, não estava mais no mundo real. Ele não era mais Daniel, ele era a versão que o espelho desejava. A alma que substituiu a original, condenada a viver dentro do reflexo para sempre.